mesmo que um pequeno grupo como nós estamos hoje, que testemunho nós estamos dando, não é verdade? Quando nós estávamos sentados ali, os irmãos tomavam o cálicezinho, passavam pelos fileiros. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Timóteo. Timóteo, capítulo 4, verso 14. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Qual verdade? Qual é a verdade sobre a qual nós nos baseamos? Qual é a verdade sobre a qual nós temos comunhão? Qual é a base da nossa comunhão e de todos aqueles que pertencem ao Senhor? Verso 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, foi contemplado por anjos, foi pregado entre os gentios, foi crido no mundo e foi recebido na glória. Essa é a verdade sobre a qual nós temos comunhão. A glória da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus. A casa de Deus é o lugar do testemunho de Jesus. Essa é a casa de Deus. Se na casa de Deus não há testemunho de Jesus, essa não é a casa de Deus. E o testemunho de Jesus foi confiado à casa de Deus. Então a casa de Deus e o testemunho de Jesus andam inseparavelmente juntos. Um servo do Senhor do século passado, vou dizer o nome dele para você, porque realmente ele teve muita clareza neste assunto, além de outros, claro, que tiveram com ele. Esse irmão é C.A. Coates. Ele disse assim: se Deus realmente tem uma casa aqui na terra, então este deveria ser um centro de interesse para todo homem de fé. Claro, irmãos, porque pense na enormidade dessas palavras. Deus, o Deus eterno, trino, santo, tem uma casa na terra. Não é necessário dizer mais nada, não é? Uma casa na terra. Então esse deveria ser um centro de interesse para todo homem de fé, como ele diz. Não é que a casa seja o centro. O centro é aquele que está na casa. O que é uma casa sem os moradores, sem os habitantes? Não é? Então o centro é o morador desta casa. Nosso amado Senhor, sua pessoa gloriosa, sua obra gloriosa, tudo que Ele é, suas riquezas insondáveis. Agora, porque Ele próprio é a própria casa de Deus, Ele sempre o foi. Quando esse verbo se encarna entre nós e tabernacula, ou põe a sua tenda entre nós, João 1,14,
Então a casa de Deus desceu até a terra, na pessoa do Senhor Jesus. E por causa da obra que ele realizou, na sua morte, ressurreição, ascensão, entronização, o que ele faz? Derrama o Espírito Santo para constituir aqueles que o receberam, os colocarem em uma unidade vital, orgânica, inseparável com ele, de tal modo que eles possam constituir casa dele, assim como o corpo dele também, noiva dele, família do Pai. Então, casa de Deus, irmãos amados, tem esse significado. Então nós precisamos nos questionar sempre: será que nós temos realmente contribuído para a edificação da casa de Deus na terra? Ou nosso serviço contribui para outras coisas? Edificação, quem sabe, de coisas próprias, de impérios particulares, ou seja lá o que for. Ou o nosso serviço, pelo que nos gastamos tempo, irmãos, gastamos energia, gastamos recursos, gastamos saúde, não é? Nós estamos envelhecendo, principalmente nós, já passamos os 60 anos. Como é que nós consideramos o nosso serviço? Como é que temos considerado? Quando nós estivermos diante do Senhor, como será? Madeira, feno, palha, ou ouro, prata e pedras preciosas? Com que materiais nós temos trabalhado? Para o que nós temos trabalhado? Eu me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Colossenses 1, 28. Para quê? Paulo disse isso. Em função de quê? Cristo em vós, ou Cristo formado em vós, a esperança da glória. Então, meus amados irmãos e irmãs, todos nós precisamos nos avaliar diante do Senhor, sempre, sempre, com aquela pergunta de Jeremias 2, onde está o Senhor? Onde está o Senhor? Para que Ele possa ser a vanguarda de tudo que fazemos, falamos, não é irmos à frente, abrindo caminhos, dizendo, vem Senhor, é por aqui. Que o Senhor nos ajude nisso, irmãos, para que nós não tenhamos decepções no tribunal de Cristo. Quem sabe olharmos para trás e vermos tudo aquilo cinza. Madeira faz muito volume, feno mais ainda, e palha também, mas não suportam o teste. Então, Paulo vai dizer que a igreja é a casa de Deus, e ela é coluna e baluarte desta verdade, porque é a única verdade sobre a qual se baseia a igreja, a casa de Deus, e então se baseia a nossa comunhão. Esse que foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Esse é que nós adoramos, focamos, queremos viver dele, por ele, para ele. Partimos o pão em memória dele, falamos a palavra dele, para que ele seja conhecido, amado, honrado, servido. Do contrário, irmãos, estamos traídos. Então, vamos seguir com isso. Com a ajuda do Senhor, eu gostaria de dar 2 passos nessa manhã. Creio que nós teremos tempo para isso até o meio-dia. O primeiro passo é nós falarmos um pouco, quero buscar seu objetivo nisso, para chegar ao encargo central dessa manhã, sobre os 3 textos que citei ontem. Então, nós não vamos lê-los, eu vou citá-los, você pode abrir aí, por favor, para ir conferindo. E quero colocar para os irmãos 3 questões relacionadas a cada um dos textos. Então, se você se lembra, o primeiro é Marcos 1, deixe-me localizar exatamente onde está, embora nós não vamos fazer a leitura, para podermos ganhar um pouco mais de tempo. Mas você tem o texto aí. Marcos capítulo 1, por favor, abra sua Bíblia, dos versos 21 a 28. Apenas olhe aí para esse texto. Marcos 1, de 21 a 28. O contraste que nós iremos fazer aqui é o seguinte: o flagrante contraste que há, especialmente no Evangelho de Marcos, mas não só no Evangelho de Marcos, entre as sinagogas e as casas. Nós já falamos, assim terminamos ontem, que quando o assunto mencionado é
casa, seja de quem for, casa de Pedro em Cafarnaum, casa de Jairo, e etc. Tantas casas, a casa de Betânia, né? Então ali nessas casas o Senhor era recebido, ele manifestava realmente o que ele era, quem ele era, o poder que ele tinha, a compaixão que ele tinha, a graça que ele tinha, e tudo que os irmãos já sabem, não é? O desejo por intimidade que ele tinha, quando pensamos em Betânia, por exemplo. Então essas casas, toda vez que você estiver lendo o Evangelho, casa aqui, casa ali, casa lá, observe bem, porque você vai ver que ali Jesus tinha, de uma maneira ou de outra, seus direitos reconhecidos. Ali ele encontrava o que realmente ele queria. O que ele queria? Fome, sede, busca, desejos por ele, pelo que ele é, pelo que ele tem, né? Essa é a relação do Senhor com as casas. Mas quando nós olhamos para as sinagogas, é exatamente o oposto. Então eu gostaria de tirar essas 3 ilustrações aí. Olha a primeira. Marcos abre o Evangelho com isso. Marcos 1, versículos, então, capítulo 1, versos 21 a 28. Nosso Senhor entra na sinagoga de Cafarnaum. Então, nessa primeira ilustração aí, ele encontra um homem com espírito imundo. Essa é a narrativa. Bem, o que era esperado numa sinagoga? Vamos pensar. As sinagogas foram criadas lá na Babilônia. E foram criadas com uma boa intenção. Você sabe que lá na Babilônia estava Esdras, o escriba. Podemos dizer, um homem da palavra. Ele foi responsável por compilar vários livros do Velho Testamento e reuni-los. Ele foi usado durante o tempo de Neemias, além do tempo dele próprio, que ele retornou do cativeiro. Ele foi usado também quando Neemias retornou. Você se lembra que ele é chamado, e isso está em Neemias capítulo 8, para trazer a lei diante do povo, ele e outros, né? E montam aquela plataforma lá e ministram a palavra de Deus desde a alva até o meio-dia. E lendo no hebraico e explicando no aramaico. Porque o povo estava no cativeiro babilônico, desaprendeu o hebraico, aprendeu a língua persa. Então eles liam em hebraico e o povo não poderia entender. Então eles explicavam em aramaico, que era a língua que o povo podia entender. Por isso você vê lá no texto de Neemias 8, eles lendo e dando explicações sobre o que se lia. E o resultado, todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. Um renovo. Esdras foi alguém que recuperou a palavra de Deus no meio do povo. E as sinagogas foram criadas na Babilônia para que fossem centros de culto, porque na Babilônia só tem ídolos, terra dos ídolos. Então as sinagogas foram criadas para quê? Para que ali a palavra de Deus fosse ensinada, número 1, para que a adoração fosse genuína, o saltério, adorando o Senhor, cantando os salmos, as orações fossem feitas num ambiente então próprio, resguardado daquilo que era do interesse do Senhor. A parte dos ídolos, dentro da Babilônia, sinagogas. Agora nós estamos aí, 500 anos depois. Nosso Senhor Jesus está aí, o Verbo encarnado. O que está acontecendo aí? Na sinagoga, lugar do ensino, lugar da adoração, lugar do culto, lugar das orações, nós temos um espírito imundo. Meus irmãos, esse relato é tão significativo. Quando nós ouvimos assim nos nossos dias, no meio, claro, chamado cristão, a Bíblia não é suficiente. Você já ouviu isso? A Bíblia, a palavra do Senhor, precisa ser atualizada. Quando nós ouvimos assim, a Bíblia contém a palavra de Deus, mas a Bíblia não é a palavra de Deus. O que significa isso? Um espírito imundo na sinagoga. Então nós sabemos como o Senhor trata com esse espírito imundo. Porque sim, irmãos, todos os espíritos imundos irão afrontar 2 coisas em particular, porque na verdade elas são a mesma. Cristo, o verbo vivo, a palavra viva, e a palavra escrita. As 2 coisas, sempre. Então aí está. Não vou entrar em detalhes mais. Um espírito imundo no lugar do culto, no lugar do ensino, no lugar da adoração. Então o Senhor tratou com ele.
Seguindo para a próxima narrativa, também vamos apenas abrir e localizá-la. Você pode fazer seu estudo posteriormente. Lucas capítulo 6. Nós temos aí mais uma narrativa. Versículo 6. Lucas 6:6. Sucedeu, vamos ler apenas esse verso. Sucedeu que em outro sábado, veja, entrou ele na sinagoga, e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Esse relato também está em Marcos, mas propositalmente nós estamos lendo em Lucas, sabe por quê? Porque esse médico amado, inspirado pelo Espírito Santo, ele é extremamente meticuloso. Você lembra que ele começa o evangelho dizendo que ele escreveu esse evangelho baseado em uma minuciosa investigação de todos os fatos. Nós podemos dizer que Lucas tinha uma mentalidade de cientista. Então ele investigou cada detalhe para que ele pudesse trazer as informações do seu evangelho. E como ele, profissionalmente inclusive, era um médico, ele se preocupou com essa questão aí que o outro evangelista não coloca. Que esse homem não apenas tinha uma mão ressequida, Marcos diz assim, o homem da mão ressequida. Lucas diz, um homem com a mão direita ressequida. Mão direita. Por que nós estamos enfatizando essa questão da mão direita? Duas coisas aqui então. De novo, a sinagoga, um lugar de ensino, de culto, de adoração, e ali está um homem com a mão ressequida. Irmão, por que essas coisas aconteceram assim? Por que elas estão registradas aí? Será que esse homem com essa mão ressequida era tão importante nessa sinagoga? É claro que o Espírito Santo está nos dando lições espirituais. Assim como nós vimos no primeiro caso, o endemoniado na sinagoga de Cafarnaum. Aí está o homem com a mão ressequida, e nosso Senhor vai agir sobre esse homem. Nosso Senhor poderia não ter agido sobre esse homem. Não está escrito aqui que esse homem pediu nada para o Senhor. Está? Não. Ele estava lá na sinagoga. Por que o Senhor colocou os olhos nele? A sinagoga e um homem com mão direita ressequida. O que será que isso significa? Incapacidade de cooperar plenamente com aquilo com que o Senhor está envolvido. Então, como eram as sinagogas naquele tempo? Exatamente isso. Elas tinham uma incapacidade total de cooperar realmente com os interesses do Senhor. Eram locais simplesmente de cultos mecânicos, sem nenhuma realidade espiritual. Lá estavam os fariseus ensinando, colocando fardo nos ombros dos homens e tudo que você já sabe. Não é? Esse era o ambiente. Então nosso Senhor colocou os olhos naquele homem e vai trazer aquele homem que obviamente está representando tudo que a sinagoga significa. Então vamos guardar isso em segundo lugar. Incapacidade de cooperar plenamente. Não são as duas mãos ressequidas, é uma mão ressequida, é a mão direita. Então uma incapacidade de cooperar plenamente. Aí precisamos avaliar também. Nós temos buscado cooperar plenamente com aquilo que o Senhor está envolvido? Se Ele está envolvido, o nosso coração é também de respondermos aquilo que Ele está envolvido, se é que Ele nos tem chamado, porque às vezes Ele pode chamar outros, né? Mas se Ele então tem trazido carga ao nosso coração, naquilo com que Ele está envolvido, então nós temos cooperado plenamente naquilo que Ele está envolvido, e plenamente significa tudo, com o coração, com os afetos, com os encargos, com o tempo, com as energias, como já falamos no início. Então aí está esse homem. Sabe o que diz o Salmo 137? Registre aí para você ler depois, para podermos avançar. Salmo 137, de 1 a 6, é um maravilhoso salmo. Em um dos versos, o salmista vai dizer assim: que se resseque a minha mão direita, que se resseque a minha mão direita, e que a minha língua se apegue ao paladar, se eu não preferir Jerusalém à minha maior alegria. Você localizou esse verso aí nesse Salmo 137? Irmãos, Jerusalém era o lugar da casa de Deus. Jerusalém era o lugar do testemunho do Senhor. Então o salmista está dizendo que a minha mão direita se resseque se eu não preferir a casa de Deus, se eu não preferir o testemunho do Senhor sobre todas as outras coisas. Se eu não preferir Jerusalém à minha maior alegria. Então, essa é a segunda lição importante aí.
As sinagogas não tinham mais condição de cooperar com o Senhor na plenitude do seu propósito, estavam longe disso. As sinagogas tinham a mão direita ressecada. Sim, a palavra de Deus ainda estava ali, os salmos ainda estavam ali, os cânticos ainda estavam ali, mas sem condições de cooperar plenamente com aquilo com que Deus estava envolvido, os interesses de Deus. Terceira ilustração, Marcos capítulo 6. Também vamos apenas localizá-la e você faça a leitura posteriormente, se desejar. Marcos 6, de 1 a 6. Olha novamente, outra sinagoga, agora em Nazaré. Por que é importante também esse relato? Já começa aí, logo no início, dizendo: Jesus partiu dali, foi para a sua terra, ou seja, Nazaré. Seus discípulos então o acompanharam. Chegando o sábado, passou ele a ensinar na sinagoga e etc. Você vai ler aí. O que nós encontramos aí nessa sinagoga? Irmãos, é a cidade de Jesus. Foi onde ele foi criado, onde ele era melhor conhecido. Conheciam a família dele, a profissão dele, os pais dele, os irmãos dele, tudo. Nazaré, ali ele foi criado. E então agora ele entra na sinagoga de Nazaré, e no lugar onde ele era melhor conhecido, ele foi mais desprezado. Então quando ele começa a ensinar na sinagoga de Nazaré, o que eles vão dizer? Não é este o filho do carpinteiro? Um irmão chamado Griffith Thomas. Há muitas obras preciosas desse irmão, inclusive um estudo de Romanos maravilhoso de Griffith Thomas. Ele disse assim: um dos maiores perigos na vida cristã é perder o interesse, o prazer e o amor naquilo que se torna familiar e conhecido. Jesus em Nazaré, e claro, na sinagoga de Nazaré, era muito familiar. Toda a sua família era muito conhecida. Mas esse foi o lugar onde ele foi mais desprezado. E isso reflete bem o que as sinagogas eram. Vamos repetir. O que o irmão disse, um dos maiores perigos na vida cristã é perdermos o interesse, o prazer e o amor naquilo que se torna familiar e conhecido. Assim foi com o nosso Senhor Jesus, a palavra viva. Então, terceira questão ligada à sinagoga. Se você ler o relato aí, deixe-me ler para você. Olha o que diz. Verso 3. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, filho de Tiago, ou irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não vivem entre nós os seus irmãos? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão entre os seus parentes e na sua casa. Não, olha isso, não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Está vendo? Contudo, ia para as aldeias vizinhas ensinar. Porque na sinagoga, o que ele tinha ali, não é esse o carpinteiro? Já nós não conhecemos sua família. Escandalizavam-se nele. 3 relatos bastante impressionantes sobre, digamos, entre aspas, o lugar da casa de Deus sem Deus. Sinagoga. Gostaria também de fazer algo que não costumo fazer sempre, ler um pequeno texto, e eu queria que você tivesse o máximo de atenção sobre esse texto. Depois, se irmãos desejarem, posso torná-lo disponível, porque eu penso que é um assunto para se levar para casa, se trancar no quarto, sozinho, sem nada te incomodando, ler cada frase e meditar diante do Senhor. Esse é um pequeno texto de Austin Sparks. Olha o que ele diz. É um fato comum com muitos cristãos e obreiros cristãos que, se você tocar na sua obra, na sua organização, no seu sistema de coisas,
as coisas organizacionais das quais eles fazem parte, então você encontrará uma terrível resistência. Preconceitos, suspeitas e todas essas coisas são consequências dessa devoção à obra mais do que ao Senhor. Se as pessoas fossem devotadas apenas ao Senhor, e se Ele, o Senhor, fosse a única busca delas, então ficaríamos livres de 95% de todos os preconceitos e suspeitas que existem. São aquelas outras coisas que produzem isso. Precisamos abrir mão de nossas coisas e nos interessarmos apenas pelo Senhor. Nossa única pergunta, assim diz ele, nossa única pergunta, que deveria reger cada situação em que nos encontramos, deveria ser, 2 pontos. Isto contribui de alguma forma para o aumento de Cristo? Isso contribui de alguma forma para o aumento de Cristo? Se contribui, então em meu coração eu estou de acordo. Se não contribui, não importa o que cause a instituições existentes. Nós somos por Cristo ou somos por instituições? Se algo pode levar a um conhecimento de Cristo além do que nós temos, então é isso o que interessa. Ele conclui assim: é Cristo, não, aí ele põe uma ênfase aqui no nossa, então escute bem de novo, é Cristo, não nossa igreja, não nossa entidade, não nossa missão, nem a nossa tradição, mas Cristo. Ele é o grande fator de crescimento e de emancipação, ou libertação. São essas outras coisas, que ele já citou aí no texto, né? Que nos têm paralisado, nos têm tornado pequenos, mesquinhos, insignificantes e obstinados. Irmão, que palavras, que ousadia desse irmão. Vou repetir a última frase. São essas coisas, que ele já citou aí então antes, que nos têm paralisado, nos tornado pequenos, mesquinhos, insignificantes e obstinados. E a última frase dele é assim: Cristo liberta, Cristo nos amplia, e então que todos nós assim possamos vê-lo.